Você não encontra seu eu mais forte no conforto. Porque o conforto, embora pareça um prêmio, é muitas vezes uma emboscada. A maioria das pessoas quer crescer, quer se tornar mais forte, mais sábia, mais imperturbável, mas insiste em tentar alcançar isso sem abrir mão da estabilidade, do carinho alheio, da validação constante. E o problema é que o crescimento real, aquele que transforma a sua identidade, nunca acontece enquanto você ainda se sente seguro. Ele acontece quando tudo o que era previsível começa a ruir. Ele acontece quando a zona de conforto começa a apodrecer. Tem uma versão sua que você ainda não conheceu. Uma versão fria, estratégica, capaz de agir com precisão, mesmo sob pressão. Essa versão não se abala com rejeição, não se distrai com elogios, não hesita por medo de errar. Ela existe, mas ela não vive aqui, no seu dia a dia domesticado, nas conversas mornas, nas relações que só existem porque é cômodo tê-las. Essa versão sua está aprisionada debaixo de camadas de dependência emocional, de distrações inúteis e de conveniências disfarçadas de amizade. E sabe quando ela desperta? Quando tudo isso é arrancado de você à força. Você vai encontrar essa versão quando não tiver ninguém para te distrair. Quando o telefone não tocar. Quando os convites pararem. Quando a sua imagem for ignorada. Quando você perceber que ninguém está vindo te resgatar. Aí sim, nesse silêncio cruel, você vai olhar para dentro e ver o que restou. E nesse momento, você terá duas escolhas. Correr de volta para o barulho, ou continuar ali até emergir alguém que nunca mais vai precisar fugir. Essa é a realidade que poucos encaram. Porque dói. Dói perceber que aquela força que você sonhava ter, aquela clareza que você queria alcançar, aquele respeito que esperava conquistar, tudo isso só vem depois de uma guerra que acontece em silêncio. Uma guerra que você vai travar contra suas próprias fraquezas, contra suas necessidades infantis, contra o impulso desesperado de buscar conforto toda vez que se sente vazio. E talvez você pense, mas por que precisa ser tão duro assim? Porque a parte mais perigosa da zona de conforto é que ela parece boa. Ela é quente, macia, previsível. Ela te recompensa por ficar. Ela te mima por não arriscar. Ela te distrai de tudo que você deveria estar fazendo. E é exatamente por isso que ela mata, devagar, sem que você perceba. É dentro da zona de conforto que a sua disciplina evapora. É nela que você procrastina com mais convicção. É nela que você se convence de que amanhã você tenta de novo. É nela que você se torna inofensivo. Porque todo homem que depende do conforto para funcionar, já perdeu. O que você precisa entender é que não existe força real que seja forjada em momentos agradáveis. Não existe mentalidade estratégica que nasce quando tudo está indo bem. Não existe domínio sobre si mesmo enquanto ainda se tem a quem culpar. A mente se aguça no desespero. A disciplina se constrói na escassez. E a identidade verdadeira só emerge quando todas as máscaras caem. É nesse ponto que começamos a entender o porquê de Maquiavel ainda incomodar tanto. Ele nunca romantizou a natureza humana. Ele nunca falou o que as pessoas queriam ouvir. Ele observou o ser humano como ele é, sem idealizações, sem moralismo, sem a lente suave do otimismo social. E a primeira coisa que ele entendeu foi isso. O ser humano só mostra quem realmente é quando perde o que ama, quando está sozinho, quando não tem mais onde se apoiar. E com você não vai ser diferente. A sua versão mais letal está escondida atrás de tudo que você se recusa a abandonar. Atrás da necessidade de aceitação. Atrás do medo de ser mal interpretado. Atrás da obsessão por manter uma reputação que no fundo não significa nada. É por isso que os momentos de maior desconforto emocional da sua vida não foram castigos, foram convites. Convites para você largar o velho personagem e finalmente assumir o controle da narrativa. Mas a maioria foge.
Quando o desconforto chega, correm de volta para a distração. Correm para o prazer imediato. Correm para o alívio temporário. E é aí que perdem a guerra antes mesmo de começar. O desconforto não é o inimigo. O desconforto é o processo. É a matéria-prima da sua reconstrução. Porque tudo o que você quer ser só vai nascer depois que tudo o que você não é morrer. E isso exige desapego. Você precisa deixar morrer o ego que te faz querer ser o mais querido. Deixar morrer o hábito de se explicar o tempo todo. Deixar morrer a versão boazinha que se molda para caber nas expectativas dos outros. Porque o seu eu mais forte não cabe nesse teatro. Ele não sorri para agradar. Ele não pede permissão para existir. Ele não precisa que concordem com ele para seguir em frente. Ele é brutal. Não no sentido de ser cruel, mas no sentido de ser implacável com tudo que não serve mais. Essa brutalidade é uma forma rara de amor próprio. Um amor que não se ajoelha diante das vontades dos outros. Que não se vende por conforto emocional. Que não aceita migalhas em troca de companhia. E a única forma de acessar esse amor é passando pelo deserto, aquele lugar onde ninguém te valida, ninguém te entende, ninguém te acompanha. Só você, sua mente e o silêncio. E nesse silêncio, você vai descobrir que não precisa de tanto quanto achava. Você não precisa de mais motivação, precisa de clareza. Você não precisa de mais companhia, precisa de convicção. Você não precisa ser mais amado, precisa se tornar mais temido. Sim, temido. Porque o homem que não depende do conforto se torna perigoso. Ele não pode ser manipulado com aprovação. Não pode ser controlado por carência. Não pode ser distraído por aplausos. E esse é o ponto que a maioria jamais alcança. Eles querem força, sem desconforto. Querem respeito, sem se afastar do rebanho. Querem destaque, sem se afastar da mediocridade. Mas você não. Se chegou até aqui, é porque em algum lugar dentro de você existe uma revolta silenciosa. Uma voz que te diz: isso aqui não é o suficiente. E essa voz é tudo o que você precisa ouvir. Não para se sentir mal, mas para começar a andar. Andar para fora da zona de conforto. Andar na direção da escassez. Andar rumo ao silêncio. Porque é lá que o seu eu mais forte está esperando. E ele só vai aparecer quando você tiver coragem de ficar sem nada. E mesmo assim, continuar de pé. Nicolau Maquiavel não escreveu O Príncipe rodeado de luxo, nem cercado por discípulos ou em meio a festas intelectuais. Ele escreveu exilado, esquecido, rejeitado pela mesma elite política que antes o aplaudia. E é exatamente aí que mora a força brutal da sua filosofia. Ela não nasceu do conforto, mas do colapso. É fácil parecer sábio quando tudo vai bem. É fácil ser filosófico quando se tem o que comer, quem escutar e onde voltar. Mas quando você perde tudo, prestígio, poder, amigos, relevância, só resta uma coisa: a verdade. E foi isso que sobrou para Maquiavel. Ele perdeu tudo, menos a própria mente, e decidiu que isso seria suficiente. Exilado para fora de Florença, ele foi banido da arena política, acusado de conspiração e traído por aqueles com quem dividia planos e copos. A maioria teria se entregue ao ressentimento, à nostalgia ou à autocomiseração. Mas Maquiavel fez o oposto. Ele não escreveu cartas pedindo para voltar. Não tentou limpar seu nome. Não buscou aprovação. Ele se afastou e observou. Ele se recolheu e começou a escrever não o mundo como deveria ser, mas como ele realmente era. E é aqui que a conexão com a sua vida começa a se formar. Quantas vezes você já foi cortado de algo que parecia importante? Quantas vezes se viu do lado de fora, em silêncio, olhando para dentro de um sistema que não te queria mais? Talvez tenha sido um término, uma demissão,
uma amizade desfeita, uma exclusão silenciosa. E na hora, tudo parece injusto, tudo parece um erro. Mas e se não for? E se esse colapso for o único caminho possível para que você veja a realidade sem filtro? Foi isso que Maquiavel viu. No exílio, ele deixou de ser apenas um funcionário do Estado. Ele se tornou um observador frio da natureza humana, e quanto mais observava, mais brutal se tornava sua percepção. Ele percebeu que os homens, no fundo, não agem por princípios, agem por necessidade. Não são guiados pela virtude, mas pelo medo. E o governante que não entender isso será destruído. Isso não é amargura, isso é clareza. Maquiavel não escreveu para consolar, ele escreveu para alertar. E esse alerta começa pela sua própria história. Se você foi afastado de algo, talvez seja porque você precisava ver de fora para entender como o jogo realmente funciona. E só vê quem para de participar por um tempo. O exílio é simbólico. Todos passamos por ele. O momento em que você sai da multidão e percebe que nunca foi amado, apenas útil. O momento em que o elogio vira silêncio e a presença vira ausência. O momento em que você percebe que era parte de um sistema que nunca te quis forte, só previsível. E nesse instante você tem uma escolha. Pode correr para outro grupo, outro ciclo, outra fonte de distração. Ou pode fazer como Maquiavel fez, e usar o silêncio como uma lente para decifrar o jogo. Ele percebeu que, ao contrário do que se prega, as pessoas não querem liberdade, querem estabilidade. Não querem autonomia, querem alguém que pense por elas, que ofereça segurança em troca de submissão. E quem entende isso, domina. Porque onde a maioria busca conforto, o estrategista busca controle. Maquiavel também entendeu que o poder é algo que se constrói quando todos acham que você está acabado. Porque nesse momento, ninguém te vigia, ninguém te teme, ninguém espera mais nada de você. E isso te dá o espaço perfeito para arquitetar algo que só vai ser compreendido quando já for tarde demais. Ele escreveu: O príncipe em silêncio, mas cada linha era uma bomba deixada na história. E por que isso importa hoje? Porque a maioria dos homens nunca encontra essa clareza. Eles estão ocupados demais, tentando se encaixar, tentando agradar, tentando voltar para dentro do jogo. Mas os mais perigosos são os que aprendem a construir fora dele. Aqueles que fazem do exílio um laboratório. Aqueles que fazem da solidão uma academia mental. Aqueles que, como Maquiavel, usam a rejeição como combustível para criar algo que os outros nem saberiam nomear. Agora pensa em você. Pensa na última vez que sentiu que não era mais bem-vindo. Pensa na dor de ser deixado de lado. Pensa no desconforto de ser ignorado por aqueles que antes te aplaudiam. Isso não foi o fim, foi o início. A maioria das pessoas não muda porque ainda está sendo alimentada emocionalmente por pequenas doses de atenção. Mas, quando essa atenção some, quando ninguém mais responde, quando a plateia se dispersa, só sobram duas opções. Ou você enlouquece tentando entender o que fez de errado, ou você se transforma em alguém que nunca mais precisará de plateia. E é esse o nascimento do pensamento impiedoso. Não como maldade, mas como lucidez. Você para de idealizar, para de esperar que as pessoas ajam como deveriam, e começa a entender que a natureza humana é regida por interesse, instinto e sobrevivência. E isso não te torna cínico, te torna preparado. Maquiavel dizia que o governante que espera que as pessoas sejam boas acabará destruído por aqueles que não são. E o mesmo vale para você. Se você ainda espera lealdade onde há conveniência, se ainda espera verdade onde há medo, se ainda acredita que as pessoas te ajudarão mesmo quando isso for contra os próprios interesses, você será esmagado por um jogo que nunca entendeu.
E só existe uma maneira de entender esse jogo: parando de jogá-lo por tempo suficiente para observá-lo. Esse é o valor do exílio. Ele te afasta, mas só para que você volte com outra visão. Não como alguém que precisa de espaço, mas como alguém que cria o próprio espaço. A verdade é que os maiores saltos mentais não acontecem nas conquistas. Acontecem nos cortes, na perda, no silêncio, na escuridão onde você acha que acabou, mas na verdade, começou. Maquiavel não teria escrito O Príncipe se tivesse continuado dentro do sistema. Porque enquanto você faz parte do teatro, não percebe o roteiro. Mas quando é expulso do palco, finalmente vê a estrutura. E aí, pela primeira vez, pode escrever uma nova peça, com você como o arquiteto. Você quer poder? Então agradeça pelo exílio, agradeça por ter sido cortado, agradeça pelos convites que não vieram. Porque nesse espaço vazio, você vai encontrar aquilo que ninguém pode te dar: clareza, convicção e a liberdade de pensar por conta própria. E é nesse momento que você deixa de ser peça e começa a se tornar jogador. Você já reparou como a solidão é retratada como um castigo? Desde cedo, nos ensinam que estar sozinho é o mesmo que estar errado. Como se o valor de um homem estivesse diretamente ligado à quantidade de pessoas ao seu redor. Como se o silêncio fosse um sinal de fracasso. Mas existe uma verdade que quase ninguém ousa dizer: os homens mais perigosos da história não foram os mais acompanhados, foram os mais silenciosos. A solidão que te enfraquece é a solidão sem propósito, mas a solidão que você escolhe, a que você usa, é a arma mais subestimada do mundo moderno. Porque a solidão estratégica não é ausência, ela é presença absoluta, presença de si mesmo, presença da própria mente. Presença das verdades que você vinha ignorando enquanto a voz dos outros era mais alta que a sua. Você não precisa de multidão, você precisa de foco. E foco é incompatível com o excesso de companhia. A maioria das pessoas vive num estado permanente de distração social. Conversam o tempo todo. Tem sempre alguém por perto. Riem, se distraem, se apegam, se adaptam. E com isso, se perdem. Porque quando você está cercado de vozes o tempo inteiro, você esquece como soa a sua própria. As pessoas falam sobre independência, mas não conseguem almoçar sozinhas sem pegar o celular. Falam sobre autenticidade, mas não sustentam um pensamento que contraria o grupo. Falam sobre liberdade, mas vivem acorrentadas à necessidade de aceitação. É por isso que a solidão se tornou tão temida, não porque ela seja cruel, mas porque ela revela. Ela mostra o quanto você ainda é fraco. Mostra o quanto você depende emocionalmente de quem mal te conhece. Mostra o quanto você precisa ser lembrado o tempo todo de que está no caminho certo, porque no fundo não acredita nisso sozinho. Só que é nesse ponto que mora o poder. Porque quando você encara essas verdades sem fugir, algo dentro de você muda. Você começa a cortar excessos. Começa a perceber quem te fortalece e quem só te distrai. Começa a entender que presença não é sinônimo de utilidade e que a maior parte das suas conexões não são laços, são amarras. Solidão estratégica é quando você escolhe sair do barulho, não por orgulho, mas por clareza. É quando você recusa convites, não por arrogância, mas porque entendeu que todo sim mal dado é um não para você mesmo. É quando você para de se vender por migalhas emocionais e começa a construir um território interno onde ninguém mais manda além de você. E nesse território, tudo muda. Suas decisões deixam de ser emocionais. Você começa a calcular, a antecipar, a observar. E principalmente, a agir de forma alinhada com o que quer de verdade, não com o que esperam de você. Porque a verdade é simples. Você não pode pensar com clareza quando está cercado de gente que não pensa. A mente precisa de silêncio. O pensamento precisa de espaço. A estratégia precisa de distanciamento.
E o seu verdadeiro potencial só emerge quando você cria esse vácuo e deixa que o mundo fique de fora por tempo suficiente para que você finalmente se veja como é. Claro que vão te chamar de estranho, vão dizer que você está se afastando demais, que está se tornando difícil. Vão tentar te puxar de volta para o padrão, para o grupo, para o lugar seguro onde todos se entendem, mas ninguém se transforma. E é exatamente aí que você deve permanecer em silêncio. Porque quem precisa explicar sua escolha ainda não está pronto para sustentá-la. O homem que compreendeu o valor da solidão estratégica não busca convencer. Ele observa. Ele anota. Ele entende os jogos antes de entrar neles. Ele escolhe quando falar. E mais ainda, quando não falar. E o mais curioso disso tudo: quanto mais você se afasta, mais você enxerga. Quanto menos você fala, mais escuta o que os outros tentam esconder. Quanto menos você precisa, mais você tem. Porque você descobre o que é seu e o que era só ilusão compartilhada. Maquiavel sabia disso. Ele não precisava de multidão para ter poder. Ele precisava de distância, precisava de silêncio. Porque só no silêncio é possível entender o funcionamento do jogo humano. E é só entendendo o jogo que você pode jogá-lo melhor que os outros. Mas entenda, solidão estratégica não é fuga, não é isolamento por covardia, é retiro por domínio. É você dizendo ao mundo: eu não preciso estar presente para influenciar, não preciso ser ouvido para ter voz, não preciso ser visto para ter poder. Porque o verdadeiro poder não é visível, ele é percebido. E quando você entra em um lugar com olhos que viram o mundo de cima, todos sabem, você não é mais um. A sociedade tem medo de homens assim, porque não consegue controlá-los, não consegue manipulá-los, não consegue distraí-los. São homens que não se movem por carência, que não negociam os próprios valores por aceitação, que preferem a verdade desconfortável ao elogio fácil. E o que mais assusta é que esses homens surgem do nada. Simplesmente aparecem diferentes, mais calados, mais calculistas, mais objetivos. E quando falam, tudo para. Porque as palavras de alguém que pensou muito antes de abrir a boca carregam um peso que nenhuma popularidade alcança. A solidão estratégica transforma sua presença em impacto. E o impacto não vem do volume, vem da densidade. Por isso, pare de temer estar só. Pare de buscar se encaixar. Pare de se mutilar para caber em espaços que foram projetados para te manter fraco. E comece a usar a solidão como um campo de treinamento. Treine sua mente no silêncio. Treine sua disciplina na ausência de elogios. Treine sua convicção na presença da dúvida. Treine sua visão longe da névoa social. Porque, quando todos estiverem correndo, gritando, buscando aprovação, você estará operando em outra frequência. A frequência de quem não precisa de distração, de quem já foi até o fundo de si e voltou com clareza. E aí, você não vai mais andar com medo de perder conexões. Porque entendeu que conexão de verdade não exige sacrifício da sua essência. E companhia de verdade não vem da presença constante, mas da consistência silenciosa. Então sim, vá. Desapareça por um tempo. Desconecte. Observe. Afie sua mente. Torne-se alguém que não precisa ser lembrado, porque, quando volta, muda tudo ao redor. A solidão estratégica não é apenas um espaço vazio. É um ritual de transição. É onde você deixa para trás o homem que era moldado pelos outros. E nasce o homem que agora molda o próprio mundo. A parte mais dolorosa da solidão não é o silêncio. Não é a ausência de companhia. Não é nem mesmo o tédio. É o momento exato em que você percebe que estava mentindo para si mesmo há muito tempo. Esse é o verdadeiro colapso. Não o colapso financeiro. Não o emocional. Mas o colapso da ilusão. E ele não acontece de uma vez. Ele começa em fragmentos.
Primeiro você percebe que aquele plano de vida que você jurava que era seu, foi na verdade herdado. Depois, percebe que algumas das pessoas que você dizia amar, você apenas precisava delas. Em seguida, descobre que grande parte da sua rotina não é construída por escolha, mas por medo. Medo de falhar, medo de não ser aceito, medo de decepcionar, medo de ficar sozinho. Mas agora você já está sozinho e não tem mais desculpa. Esse é o ponto de inflexão. É quando o conforto desaparece, os ruídos se calam e a única voz que resta é a sua, nua, crua, sem maquiagem. E pela primeira vez você não consegue fugir. Você olha no espelho e não vê mais um coitado. Vê um cúmplice. Vê o responsável. Vê aquele que, por medo de ser rejeitado, agiu pequeno. Que por medo de estar só, manteve relacionamentos inúteis. Que por medo de errar, escolheu nunca tentar. Você se encara e percebe. Ninguém estava te impedindo. Era você. Você é quem se boicotou. Você é quem se vendeu barato. Você é quem aceitou menos, porque ainda acreditava que alguém viria te completar. Mas ninguém vem. Porque ninguém pode. E não importa quantas vezes te disseram isso. Você só entende quando está sozinho o suficiente para aceitar. O colapso da ilusão é o momento mais brutal da sua vida. Mas é também o mais libertador. Porque depois que a mentira morre, você fica livre para começar de verdade. É nesse ponto que a maioria desiste. Não porque é fraca, mas porque é viciada em ilusão. Viciada na ideia de que ainda dá para viver uma vida medíocre e ser feliz. Viciada na esperança de que dá para manter os mesmos hábitos, os mesmos ciclos, os mesmos erros, e mesmo assim alcançar algo grandioso. Viciada na mentira de que a culpa sempre foi de fora, e quando a solidão escancara essa farsa, a maioria corre de volta. Corre para distração. Corre para qualquer tipo de ruído que adormeça a dor de se ver como realmente é. Mas você não. Se você está aqui, é porque algo dentro de você já quebrou. Algo já se revoltou. Já não dá mais para fingir. Já não dá mais para viver um roteiro que não foi escrito por você. E agora começa o processo. Você começa a lembrar de todas as promessas não cumpridas. Não pelas pessoas, mas por você mesmo. De todos os planos que você fez só para se sentir produtivo, mas nunca executou. De todas as máscaras que usou para ser aceito por grupos que hoje nem fazem mais parte da sua vida. E isso dói, mas essa dor não é fracasso. Essa dor é parto. É o nascimento do homem que finalmente está acordando. Maquiavel entendia isso. Sabia que as pessoas mentem para si mesmas não por maldade, mas por sobrevivência. A verdade dói mais que a ilusão. A verdade exige mudança. A ilusão oferece conforto, mas ele também sabia que nenhum poder verdadeiro nasce na ilusão. O homem que mente para si mesmo pode até ser amado, mas nunca será temido, nunca será respeitado. Porque a primeira regra do respeito é coerência. E você não pode ser coerente enquanto vive escondido atrás de justificativas emocionais. Então, aceite o colapso. Aceite que aquele sonho que você dizia ter nunca foi realmente seu. Aceite que algumas pessoas te elogiavam, não por respeito, mas por interesse. Aceite que muitas das suas conquistas foram apenas tentativas desesperadas de provar algo para quem nem se importa. E principalmente, aceite que você não precisa mais continuar mentindo. Não precisa parecer bem. Não precisa parecer forte. Não precisa parecer certo. Você só precisa estar desperto. E uma vez que desperta, não tem mais volta. Você começa a cortar. Cortar hábitos. Cortar pessoas. Cortar narrativas que antes te faziam sentir importante, mas agora soam falsas. Cortar sonhos que foram implantados por outros. Cortar rotinas que alimentavam uma versão fraca de si mesmo. E no início, isso gera um vazio.
porque você passou a vida inteira se enchendo de coisas que agora percebe nunca foram suas. Mas esse vazio não é o fim. É o solo fértil da reconstrução. Você não pode construir um templo sobre ruínas emocionais. Precisa demolir. Precisa limpar. Precisa olhar para os escombros da sua antiga identidade e dizer: acabou. E é só aí que começa o verdadeiro poder. Porque o homem que para de mentir para si mesmo se torna indestrutível. Ele não precisa provar mais nada. Não precisa se explicar. Não precisa se esconder. Ele apenas é. E isso é aterrorizante para um mundo que se alimenta de aparência. Você vai perceber que quanto mais verdade você carrega, mais desconforto você gera. Porque a verdade tem peso. A verdade não é carismática. A verdade é cortante. E quanto mais você se alinha com ela, mais começa a se afastar do que é comum. Mas esse afastamento não é solidão. É refinamento. É como afiar uma lâmina. No começo é fricção, é atrito, é desgaste. Mas depois é precisão. E o homem que vive na verdade desenvolve uma precisão que o torna imprevisível. Porque ele não joga mais o jogo social. Ele joga o jogo real. E esse jogo exige visão, exige estratégia, exige frieza. Tudo o que a ilusão não te permite ter. Por isso, abrace o colapso. Aceite a dor de abandonar a versão que você fingia ser. Enterre o personagem. Silencie o ruído. E comece a construir, não uma nova imagem, mas uma nova essência. Porque quando você para de mentir para si mesmo, você para de aceitar pouco. Para de fazer acordos fracos. Para de desperdiçar tempo com pessoas rasas. E começa a se mover com firmeza, porque agora cada passo é dado por alguém que se conhece. E ninguém pode parar um homem que se conhece, porque ele já venceu a guerra mais difícil. A guerra contra as próprias mentiras. Existe uma frase de Maquiavel que até hoje incomoda, assusta, provoca. E por isso mesmo, nunca foi esquecida. É muito mais seguro ser temido do que amado. Quando ele escreveu isso, não estava tentando ser popular. Estava sendo verdadeiro. E a verdade, como sempre, é desconfortável. Porque o amor é bonito no discurso. O amor é desejado. É celebrado. Mas o amor, como a maioria vive, é frágil. É condicional. É volúvel. Ele depende de momentos certos, de emoções estáveis, de conveniências mútuas. E o mais cruel, ele pode virar desprezo da noite para o dia, sem aviso, sem lógica. Já o medo é consistente. O medo não exige reciprocidade. Ele não precisa de afeto. Ele não se dissolve com o tempo. É isso que Maquiavel entendeu, e que quase ninguém hoje tem coragem de admitir. As pessoas seguem mais facilmente quem elas temem do que quem elas amam. Porque o medo ativa o instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência é sempre mais forte que a vontade de retribuir carinho. E aqui vale uma pausa. Porque você pode pensar: mas eu não quero ser uma pessoa fria, calculista, temida. E está tudo bem. A questão não é sobre se tornar cruel. A questão é: você quer depender do amor dos outros para ter respeito? Porque enquanto você basear sua autoridade no amor que despertou, você estará sempre vulnerável. Basta que deixem de gostar de você, e tudo desmorona. Agora, quando a sua postura, a sua frieza, a sua clareza geram respeito com um traço de medo, você se torna inalterável. Porque o medo gera uma distância, e nessa distância há espaço para você pensar com liberdade, agir com autonomia e manter o controle. Maquiavel sabia que as pessoas oscilam. Hoje elas te amam, amanhã te esquecem, depois te invejam, e quando não precisam mais de você, te descartam como se nunca tivesse feito nada. Então, por que construir sua influência sobre um sentimento tão frágil? O medo, por outro lado, cria limites invisíveis. Cria silêncio onde haveria questionamento. Cria espaço onde antes havia invasão. E esse espaço é poder.
Você começa a perceber isso no dia a dia. Quando diz não com firmeza e as pessoas param. Quando você olha nos olhos sem desviar e o outro recua. Quando você não se explica e o ambiente se ajusta. E o mais impressionante, você não precisa gritar, você não precisa ameaçar, você não precisa intimidar de forma agressiva. Basta ser imutável. O homem que carrega convicção, que pensa antes de agir, que não se curva por elogio nem se desmonta por crítica. Esse homem é temido, e é exatamente por isso que ele é respeitado. O amor pode ser comprado com presentes, com sorrisos, com favores. O medo é conquistado com presença. É o seu silêncio, a sua postura, a sua clareza, sua independência emocional, sua capacidade de se manter inteiro enquanto os outros imploram por aprovação. Isso é raro, isso é visto, isso é sentido, e isso incomoda, porque a maioria das pessoas vive negociando o próprio valor em troca de aceitação. Elas dizem o que agrada, fazem o que é esperado, e vivem com medo de serem rejeitadas. Você quer inverter isso? Então aprenda com Maquiavel. O verdadeiro poder não busca amor, ele desperta respeito. E o respeito duradouro tem sim uma raiz no medo. Não medo de violência, mas medo de perder o acesso à sua presença. Medo de perder o privilégio da sua escuta. Medo de perceber que você não precisa deles. É isso que constrói a sua soberania. Você começa a perceber que não precisa ser o mais querido. Precisa ser o mais sólido, o mais centrado, o mais lúcido e, principalmente, o mais difícil de influenciar. O homem que busca amor acima de tudo cede. Ele faz concessões. Ele se adapta. Ele se desfaz de si mesmo, pouco a pouco, para continuar sendo amado. Mas o homem que entende o valor do medo bem dosado não precisa se dobrar. Porque ele não está tentando ser gostado. Ele está protegendo sua essência. E veja, não é que o medo exclua o amor. É que o amor sem estrutura, sem limites, sem postura, é um convite à manipulação. Maquiavel entendeu que a natureza humana é egoísta, instável e emocional. E se você não souber navegar isso, será devorado por gente que sorri para você, mas não hesitaria em te usar. Por isso, escolha como você será percebido, porque você não controla o coração dos outros, mas pode controlar a forma como reage ao comportamento deles. Você pode ser aquele que todos amam, até o dia em que perdem o interesse. Ou pode ser aquele que todos respeitam, porque sabem que sua presença não está à venda. E aqui está a diferença brutal. O homem que é amado por todos, muitas vezes, está sendo manipulado por todos. Mas o homem que é respeitado por todos, não precisa pedir permissão para existir. Ele fala e os outros escutam. Ele age e os outros observam. Ele se retira e o vazio é sentido. Porque sua presença tem peso, e o peso não vem de palavras doces. Vem de limites firmes, de decisões sólidas, de uma reputação construída não sobre afeto, mas sobre impacto. Maquiavel não escreveu para nos ensinar a sermos frios. Escreveu para nos mostrar que, se quisermos navegar o mundo real, precisamos parar de ser infantis. Nem tudo se resolve com diálogo. Nem todo amor é puro. Nem toda boa intenção merece reciprocidade. E se você não aprender a ser respeitado, será descartado quando não for mais útil. Por isso, construa uma postura que suporte sua ausência, uma presença que se impõe mesmo em silêncio, e uma reputação que faça falta até para quem nunca te elogiou. Porque no fim, o amor pode falhar, mas o medo certo nunca se esquece. Existe uma transformação que poucas pessoas alcançam. Ela não acontece de repente, não tem fogos de artifício, não é celebrada em público, mas é visível, sentida, temida. Essa transformação acontece no exato momento em que um homem percebe que não precisa mais de ninguém para se manter em pé.
Não porque virou um eremita, não porque odeia as pessoas, mas porque entendeu que a verdadeira força não nasce da presença dos outros, nasce da ausência e da forma como você aprende a sustentá-la. Esse homem é raro. Ele vive em paz com o silêncio. Não se abala quando ignorado. Não se desespera quando esquecido, porque ele não precisa. E aqui está o segredo: o homem que não precisa é o mais perigoso que existe. Pense por um momento. Como você controla alguém que não precisa da sua aprovação? Como você manipula quem não reage ao desprezo? Como você enfraquece alguém que não implora por carinho, por companhia, por aceitação? Você não controla. Você não manipula. Você não enfraquece. Esse tipo de homem não entra em jogos emocionais. Ele não se ajusta ao ambiente para ser querido. Ele não muda de opinião para ser incluído. Porque ele já passou por algo que o fez ver a verdade. A dependência emocional é a maior forma de escravidão silenciosa que existe. Enquanto você ainda precisa da companhia certa para se sentir bem, você é frágil. Enquanto você precisa ser elogiado para continuar agindo, você é previsível. Enquanto você precisa ser lembrado para se sentir valioso, você é controlável. E o mundo sabe disso. As pessoas percebem isso. Vivemos numa sociedade onde a maioria opera com base na necessidade. Necessidade de aprovação. Necessidade de pertencer. Necessidade de ser visto. E isso te torna fácil de manipular. Diga as palavras certas e te animam. Ignore por alguns dias e te desestruturam. Ofereça uma ilusão de pertencimento e te compram. Mas o homem autossuficiente, esse não compra ilusão, porque ele já foi ao fundo, já enfrentou o silêncio, já sobreviveu ao vazio e descobriu que estava inteiro mesmo quando tudo o que o sustentava foi tirado dele. Essa é a essência da autossuficiência mental. É quando você para de buscar reforço externo para sustentar a própria existência. É quando o elogio não te embriaga e a crítica não te derruba. É quando você se torna seu próprio bastão, sua própria âncora, sua própria bússola. E isso te torna assustadoramente livre. Maquiavel falava sobre o perigo de depender dos outros. Ele via como os governantes que confiavam demais em aliados, conselhos, apoios, acabavam traídos. E não porque os outros eram cruéis, mas porque a natureza humana é volátil. Quem depende é vulnerável. Quem precisa está sempre à mercê. Mas quando você domina a arte de se manter inteiro sem ajuda emocional, você deixa de ser uma peça e se torna um jogador. Veja, a autossuficiência não é isolamento afetivo. Não é se fechar para o mundo. É simplesmente parar de buscar no outro a força que você ainda não construiu em si. É quando você sai de um relacionamento e não sente desespero. Sai de um grupo e não sente vazio. Sai do centro das atenções e não sente perda. Porque você entendeu que o centro não é o lugar onde te colocam. É o lugar onde você se mantém, mesmo quando ninguém mais enxerga. E isso cria um tipo diferente de respeito. As pessoas podem não entender. Podem até te chamar de frio, distante, desapegado. Mas no fundo, elas sabem, você não depende. E isso te torna intocável. Porque o mundo está cheio de homens carentes, homens que vivem atrás de validação, que mudam de ideia para agradar, que desistem de si mesmos só para não ficarem sozinhos. Mas o homem autossuficiente não se molda. Ele molda. Ele define o tom. Ele impõe o ritmo. Ele decide quem entra e por quanto tempo permanece. E mais, ele não tem medo de perder, porque já perdeu tudo e sobreviveu. Esse é o maior poder. Saber que, se tudo desmoronar hoje, você ainda é você. Com ou sem plateia. Com ou sem elogios. Com ou sem afeto. E não pense que esse tipo de força é inata. Ela é construída.
É construída toda vez que você se recusa a ceder só para ser aceito. Toda vez que você sente vontade de correr para alguém e escolhe ficar com o desconforto até ele passar. Toda vez que você diz não para algo que quer agora, para se manter fiel ao que quer lá na frente. E sim, vai doer. Vai dar vontade de voltar a depender, de se render à companhia fácil, às conversas vazias, aos elogios rápidos. Mas toda vez que você resiste a essa tentação, você se fortalece. E um dia, você percebe, não precisa mais. Você está bem, inteiro, alinhado. E nesse dia, tudo muda. Porque você se torna o homem que não implora, não pressiona, não força, não dramatiza. Você apenas existe, com presença, com clareza, com intensidade. E os outros percebem. Porque há uma diferença brutal entre o homem que precisa e o homem que escolhe. O homem que precisa aceita o que vier. O homem que escolhe espera, observa, filtra, impõe. E isso gera um tipo de respeito que não pode ser fingido. As pessoas sentem, elas se ajustam, ficam em alerta, porque você não é mais influenciável. Você virou o homem que não precisa. E por isso mesmo, pode tudo. Existe um momento na jornada de todo homem em silêncio, em que ele reaparece. Não como alguém que volta a pedir espaço, atenção ou carinho, mas como alguém que retorna com a visão de quem viu o jogo por cima, com a frieza de quem entendeu as regras, com a calma de quem já não se surpreende com nada, e com a precisão de quem não precisa mais improvisar. Esse retorno não é barulhento, não é anunciado, não é acompanhado por aplausos. Ele é sentido, porque há algo na presença de um homem que esteve no silêncio profundo e voltou diferente. O olhar muda, as palavras diminuem, a reação desaparece e surge uma coisa rara: intencionalidade. Cada gesto carrega peso, cada decisão tem propósito, cada ausência tem motivo. É assim que volta quem aprendeu a pensar com lucidez, fora do barulho. É assim que age quem entendeu que o mundo é um tabuleiro e que a maioria ainda está brincando de ser peão, enquanto os outros ainda estão presos na busca por distração, correndo atrás de curtidas, aprovação, status. O homem silencioso observa. Ele não corre, ele espera. Ele não se envolve em drama, ele calcula. E esse tipo de clareza não se ensina. Ela se conquista nas madrugadas em que ninguém te entende, nos dias em que o celular não toca, nos momentos em que você quis ceder à carência, mas escolheu suportar. É ali, entre a dor e o silêncio, que a mente se afia. E quando ela se afia, ela não volta a ser cega. Você começa a enxergar tudo. O jogo de poder em cada conversa, as inseguranças disfarçadas de opinião, as manipulações sutis por trás de gestos gentis, as promessas que nunca foram para você, só pro ego de quem fez, os relacionamentos montados em conveniência e, acima de tudo, a prisão emocional que prende a maioria, mesmo os que se acham livres. Você enxerga porque deixou de reagir, e quem não reage, percebe. Quem não fala o tempo todo, escuta o que os outros escondem nas entrelinhas. Quem não se explica, entende o poder do mistério. Quem aprendeu a desaparecer, volta com autoridade. E quando você volta, os outros sentem, mas não sabem dizer o porquê. Não sabem explicar o desconforto. Só percebem que algo mudou, que agora você olha diferente. Anda diferente, escolhe diferente. E mais importante, você não precisa mais da aprovação deles. A sua mente foi treinada para agir mesmo sem reforço, para continuar mesmo sem torcida, para tomar decisões com base em cálculo, não em carência. E isso te torna imprevisível. Enquanto eles vivem de opinião, você vive de análise. Enquanto eles se afogam em emoção, você se ancora em estratégia.
Enquanto eles tentam manter máscaras, você já abandonou todas. Você voltou com uma vantagem brutal. Você viu o jogo de fora. Você sabe como as pessoas pensam, sabe como agem, sabe o que precisam e o que temem. E por saber disso, você pode se mover antes dos outros entenderem que já perderam. Essa é a mente afiada em silêncio. Ela não grita, ela não ameaça, ela calcula, e isso confunde quem ainda vive em função da reação alheia. Porque o homem que viu o jogo por cima não entra mais em disputas pequenas, não se abala por rejeições baratas, não se emociona com convites vazios, não perde tempo com o que não constrói. Ele está em outro nível de jogo, um nível onde se vence com domínio interno, não com aprovação externa. Você percebe que não precisa mais dizer o que vai fazer. Você apenas faz. E quando os outros descobrem, já é tarde. Porque enquanto estavam ocupados de subestimar, você estava operando no silêncio. E no silêncio, você se tornou um problema que eles não sabem resolver. Maquiavel entendia isso. Por isso, escreveu como escreveu. Não tentando convencer os tolos, mas criando mapas mentais para os que ousam pensar além. Ele sabia que o verdadeiro poder não se exibe. Ele se constrói no silêncio. E quando aparece, ninguém sabe de onde veio, porque todos estavam ocupados demais falando para perceber quem estava observando. E agora, você sabe disso também. Você viveu a solidão. Você enfrentou o colapso. Você abandonou a necessidade. Você recalibrou o foco. Você reconstruiu a sua presença. E agora, você voltou. Mas o mais interessante disso tudo, você não voltou para ser visto, você voltou para ver melhor, e a partir daqui não tem mais volta. Porque quando a mente se afia no silêncio, ela se torna arma. E o homem que carrega uma mente afiada não joga mais o mesmo jogo. Ele cria o jogo. E enquanto todos continuam dançando em busca de atenção, você vai seguir operando em silêncio, escrevendo um roteiro que ninguém sabe decifrar, até que ele esteja completo. E quando estiver, você não vai precisar anunciar, porque tudo ao seu redor terá mudado, inclusive você. E esse é apenas o começo. Se isso abriu seus olhos, não pare por aqui. Curta o vídeo, não por hábito, mas para marcar que você entendeu. Se inscreva no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação barata. Vai encontrar estratégia, clareza e brutalidade aplicada à vida real. E se essa visão maquiavélica te impactou, mergulhe ainda mais. Assista os outros vídeos do canal sobre a filosofia de Maquiavel. Eles não foram feitos para te agradar, foram feitos para te armar. Escolha continuar cego, ou escolha continuar subindo. A decisão é sua.